Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade de 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham aqui pelo canal e também os temas que tenho tratado e revisado, obviamente, de interesse exclusivo do cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo com você visa amparar almas e a igreja nos últimos dias com a fé que salva, a fé que vem para nós, revelada na face do Cristo e na sua atividade messiânica, o Cristo que se fez Jesus, que se fez história e redenção para todos nós. Deus abençoe todos aqueles que têm orado pelo ministério e também pelo trabalho que nós temos desenvolvido aqui por esse canal. Gostaria já de antemão pedir a todos essa colaboração de que vocês estejam divulgando todo esse conteúdo, não só pelo Verdade de 10 Minutos, como também as outras demais, os demais canais alternativos que nós temos, para que realmente essa verdade e tudo aquilo que a gente vem divulgando aqui chegue para mais pessoas, porque é muito importante tudo que a gente vem falando aqui nesse canal para vocês. Bom, lembrando que nós estamos em culto ao vivo todas as quintas às 8 da noite e aos domingos 7 da noite pelo horadaverdade.com e também demais mídias do nosso ministério, culto ao vivo esse que é transmitido diretamente da nossa sede aqui em São Paulo, capital, tá bom? E lembrando que nós também estamos ali pelo igrejasimpolitica.org, ali dentro do site mesmo desse movimento, está ali todo o amparo doutrinário, o acervo de toda a doutrina da qual nós temos nos baseado e também usando para fundamentar o que na verdade deve ser inaceitável por todos nós cristãos, que é o uso da igreja para fins políticos. Então ali dentro do site vocês vão conseguir todas essas fundamentações, como também participar desse movimento. E aí está um outro aviso importante, um convite para você, que hoje é tema que vocês sugestionaram em enquete, e o pastor aproveita para poder, obviamente, divulgar isso e deixar aqui a vocês à disposição esse site, como também esse movimento, para reforçarmos essa apologética, essa defesa pela Igreja do Nosso Senhor Jesus. Amém? Bom, senhores, meu tema hoje aqui é linguagem e realidade no Código Político, tá? Nós vamos tratar um assunto que foi pedido por vocês em enquete na nossa igreja, e me preparei aqui para trazer algumas informações importantes sobre esse assunto. Meu propósito aqui é traçarmos os aspectos filosóficos e históricos do sistema político mundial com fatos e argumentos históricos, ok? E os meus objetivos específicos com esse tema e com esse propósito é confrontarmos o conceito de uma carreira messiânica política para Jesus, com cargos comissionados do Estado para cristãos exercerem vida política, cujo pretexto seria cumprir a dispensação material do reino de Deus, tá? Bom, isso é uma coisa séria, o que na verdade eu estou dizendo aqui, que abrange todo o movimento evangélico e como todo o cristianismo, e a gente vai entrar dentro de uma complexidade aqui, que obviamente para quem for assistir esse vídeo, fica a minha sugestão para você. Eu não estou aqui entrando em vídeo para dar minha opinião, eu estou aqui em vídeo para fazer um trabalho científico do assunto com fundamentos e fatos que não só partem de uma comprovação histórica, como também bíblica, tá? Então eu não estou aqui para dar uma ideia para vocês, uma opinião, ok? Até porque a igreja não vive de opinião, a igreja vive do Evangelho de Cristo, tá? Mas em compensação, aqueles que foram assistir o vídeo, por favor, evitem dar a sua opinião. Por quê? Porque a tua opinião, como a minha de todos, é irrelevante para o assunto. Isso é teologia, tá? Isso não é filosofia. Talvez a filosofia aceite. Na teologia não. A teologia, ela só se baseia na revelação de Deus, tá? Mas vamos lá. Um dos primeiros detalhes que deve ser trabalhado por todos vocês, quando na verdade a linguagem e a realidade traçarmos a ciência política ou o sistema político, que é interessante por quê? Porque existe uma origem de criação, obviamente uma ideologia, um idealismo desse assunto, ou seja, há uma estrutura que formou esse sistema, e essa estrutura, ela não é cristã. Bom, esse sistema político que construiu as bases, né, de um poder estatal para regimentar cidades ou controlar mesmo cidades, ele surge da Grécia Antiga, ok? Que é uma coisa básica para todos vocês, para difundir o helenismo, como também os conceitos gregos no mundo, tá? Ou seja, atingir com visão internacional
os conceitos helenistas. Parte de um núcleo que era formado por filósofos, como também é visto historicamente como racionalismo ou até mesmo iluminismo. Aí a gente vai entrar para dentro de uma sala onde estão lá os homens gabaritados para construir esse sistema, que foram chamados para construir essa forma de governo, que dessa sala de intelectuais ou do intelectualismo também saiu a escolástica, também saiu toda aquela coisa que acabou transformando Roma numa igreja e posteriormente o protestantismo, aquilo que eu venho tratando com vocês aqui pelos canais. Então notem vocês que é uma dinastia, sempre aparece a mesma ordem, uma ordem humana, e intelectual e mundial, feita de uma dinastia toda ela acasalada, homens sem pátria, sem nação, porque todos eles só visam uma coisa: estabelecer o poder mundial, e que é o que na verdade hoje está acontecendo e está se cumprindo para todos nós, ok? Que funciona. O que funciona é isso, tá? O símbolo é uma serpente dessa ordem de magistrados, intelectuais, etc, etc, que tem por ponto de partida o Egito, entra na Babilônia, posteriormente nas demais civilizações e poderes que governaram o mundo, a Síria, Medos e Persas, para chegar à Grécia, para chegar em Roma, porque eles construíram essa dinastia, ou esse poder mundial, construiu o que a gente na verdade chama do sistema político romano, a forma antiga de governar, e eu me refiro a Roma. Bom, isso é muito simples, isso é básico da história, tá? E eu não vou me desgastar, obviamente, muito com vocês em provar isso. Agora, qualquer um aí que quiser exatamente usar, deixa eu ver até antecipado aqui o que disseram aqui, que eu vou citar aqui, né? Deixa-me ver, tá? A valorização extrema das bases culturais da sociedade ocidental, tendo por definição o cristianismo, o direito romano e a filosofia grega, todos aqueles que definirem como base de orientação, como também instrução, esses movimentos, até para a teologia, esse cara está dando um tiro no pé. Porque nenhuma destas bases, nenhuma delas tem essência cristã. Eu começo aqui pela origem do sistema político, cidade e estado, política do poder ou formas de governo, que aqueles que estão por detrás da formação desse sistema, todos eles são homens comprometidos com essa ordem mundial, que agora, em vista contemporânea, quem assume a frente administrativa disso é a ONU. Mas é o mesmo poder, a mesma dinastia, ela é progressista, ela transcende dentro da história, tá? Então isso tem que ser visto dentro de uma panorâmica, como eu venho tratando vocês aqui. E historicamente que é básico. É básico. Agora, um cristão, uma pessoa que se julga cristã, chegar e dizer que os seus argumentos, né, teológicos para credibilizar a igreja política ou autorizar a igreja a ser transmitida para o Estado, transferida para o poder político, seja as bases culturais da sociedade ocidental, como o cristianismo, direito romano e filosofia grega, ele está de brincadeira comigo. Entendeu? Um cara desse tem que ser completamente esculachado. Tem que ser esculachado em todos os níveis. Bom, mas vamos lá. Então o que eu vou trazer aqui para vocês agora? A base histórica e filosófica do que se pensa sobre política. Tá? São protocolos que surgem dessa ordem, cujo símbolo é a serpente, homem sem pátria, de uma única dinastia, que fundaram o sistema egípcio, babilônico, Assíria, Medos e Persas, Grécia, Roma, posteriormente também o protestantismo, e aí vai. Essa panorâmica do poder, e aí chegaram onde chegaram hoje. Bom, o que eles falam sobre a política no que diz respeito à linguagem e realidade, tá? Com códigos. Bom, filosoficamente e historicamente, política e moral. Olha só. A política, na prática, ela é uma ideia e não uma realidade. Por isso é preciso saber aplicar a ideia para quem é político. Político, para eles, todos são utopistas. Ok? Abre aspas, fecha aspas. E a finalidade
desses políticos é atrair as massas populares para os seus partidos com a isca de uma ideia. Quais são as ideias que eles usam para a utopia no sistema filosófico histórico dos códigos políticos? Liberdade, igualdade, justiça e direito. Eles definem que todas essas iscas de ideia, tá, ou ideias, é uso teórico e meta irrealizável. Foram feitas para não serem realizadas, mas para servirem de ilusão. Bom, segundo eles, o uso teórico dessas ideias que a política assume à frente para representar utopia é o triunfo do poder e as rédeas dessa ordem mundial, ok? Que historicamente se comprova, tá? Por que uma ideia e não uma prática? Porque joga-se ali aquela cortina de fumaça, monta-se todo aquele quadro artístico com esses protagonistas, ok? E tudo aquilo ali foi construído exatamente para iludir a sociedade de que exista realmente liberdade, igualdade, direito, justiça incondicional. Mas no fundo, este palco com esses debates e discussões políticas ou ideológicas, as diferenças ideológicas e partidárias, todas elas são encenação. Por quê? Porque por detrás do palco e desses artistas políticos está o poder oculto, o poder que governa, ok? Pontuando aqui. Segundo detalhe do que estão nos protocolos, daquilo que entrou na Grécia Antiga e formou o sistema romano ou a forma dele governar o pão e o circo. Lembra? O pão e o circo, expressão que até é usada dentro do debate filosófico. Bom, política não tem nada, melhor dizendo, política nada tem de comum com o que é moral. Vamos lá. Foi definido que a política também estivesse dentro desse campo. O governo que se deixa guiar pelo que é moral não é político. O político que se guia pela moral não é político. O que é político, de verdade, segundo eles, deve se guiar pela hipocrisia, pela astúcia, e não pela franqueza, e não pela honestidade. São os vícios da política, dizem eles aqui. E a política, frisam, sempre estará entregue na mão de homens sem escrúpulos e, segundo os autos, esse é o verdadeiro político. Então notem vocês que a política foi realizada, melhor dizendo, ela foi criada para estes fins, de que ela sempre representasse corrupção e não o contrário. Agora, nós temos dois comprometimentos aqui, a questão prática e a questão moral. A política ela não se encaixa nem numa coisa nem na outra. Aí talvez aqueles que vão me escutar estejam pensando assim, pô pastor, mas eu discordo. É simples. Então prova o contrário historicamente de que algum dia a política ela tenha sido humana no sentido prático, ou seja, de garantir aos homens, independentemente de suas classes, seus direitos, etc, etc, o que é constitucional. Como também, se algum dia existe algum registro de que a política tenha sido moral, de que ela tenha sido moralista ou moral, de que ela tenha sido realmente, como diz aqui, franca e honesta, repetindo aqui e corrigindo a minha frase. Historicamente, se prova esses dois detalhes, que tanto no sentido prático como também no sentido moral. Eu sigo aqui, aí você vai fazendo a sua reflexão. No que diz respeito à virtude, a política também tem a sua, definem eles. Os talentos necessários para um homem do Estado, dentro do mecanismo de estruturas governamentais, é prestar atenção num detalhe, os projetos que já estão pré-estabelecidos pela ordem mundial. Ponto. E achar os meios que levam a este fim. E quais são os meios que levarão
né, os políticos a honrarem os protocolos pré-estabelecidos pela ordem mundial ou pela elite global, como já tratei aqui. Olha só, a discórdia, o fracasso, a desordem, as rivalidades, a corrupção, a ambição e a traição dentro da política. Para atingir o fim proposto pela ordem, os políticos precisam garantir o quê? A fragilidade dos poderes. Então, se a política tem uma virtude, ela não é cristã, nem moral, nem prática. É garantir a bagunça e a fragilidade dos poderes. É mais ou menos esse circo que está a CPI. Não tem sentido prático, nem eficácia moral, mas garante o quê? A discórdia, o fracasso, o sentimento de fracasso, a ideia da desordem, demonstra certa rivalidade, ambição, traição, corrupção, porque sai e entra a CPI, nada muda. Um outro sentimento aqui que eu posso trazer para vocês dessa virtude, que a política assume, e os políticos também, levou-se lá Bolsonaro tantos e tantos, e não sei quantos, para Paulista. Segundo ele, a maior marcha política que já tenha sido feita por um presidente. Ó, mérito dele. O capitão meteu o pé na porta e as coisas mudaram? Houve alguma mudança? De repente? Mas não houve. E se tivesse constituído um novo poder, como já aconteceu historicamente nesse país? É a velha política, é a forma romana de governar. É o mesmo detalhe. Poderia, de repente, Bolsonaro trocar o cenário político desse país, mas a pergunta que eu te faço, ele impediu a nova ordem mundial? Ele impediu a quebra das nacionalidades e das barreiras diplomáticas? Ele está contrariando o poder internacional? Ele vai impedir o poder? Não vai. Então, o que acontece? O fim proposto são os projetos que estão pré-estabelecidos pela ordem, que estão engavetados, eles estão cientes do que na verdade vem por aí. Agora, o trabalho do político é a cortina de fumaça, fazer a cena teatral de que a liberdade, de que o direito, a igualdade e a justiça existe, iludir todo mundo aqui na sociedade, eu falo num sentido internacional, e no fundo, senhores, nós estamos construindo uma pirâmide para eles, amassando barro, como os judeus fizeram ali no Egito. Nós estamos amassando barro com tributos, com financiamento, com trabalho, com escravidão. Nós somos escravos do sistema, você ainda tem dúvida disso? Agora, detalhe, existe ainda cidadãos que são esperançosos, que são super cheios de expectativa, de que realmente o mundo melhor venha, de que alguma coisa ótima, maravilhosa vai acontecer. Com o homem no poder? Então você precisa me convencer, historicamente, de que alguma coisa mudou para nós, porque só houve troca de cenário. A república é uma troca de cenário do que foi ou foi vivido politicamente dentro da monarquia. É uma troca de cenário, de forma de governo, mas são os mesmos que estão por detrás governando. E detalhe, com os mesmos recursos históricos e filosóficos do que a gente chamou aqui de sistema político, ou até mesmo da política do poder, ou da forma de governo. É o pão e o circo para nós aqui, mais dentro de uma moldura contemporânea. Seguindo aqui, do que fala-se do presidente da República? O presidente da República, segundo os protocolos, ele é uma caricatura e criação da franco-maçonaria. O presidente é uma figura removível por eles, quando quiserem, como o Senado, como a Câmara dos Deputados e a Constituição Republicana. O presidente interpretará de maneira dócil o nosso desejo. A maçonaria é a responsabilidade de todo presidente republicano. Tanto que Bolsonaro estava lá na maçonaria para pedir permissão para governar, como Lula também, como todos eles. Né? Mas segue aqui. Aí vem um detalhe importante que o pastor gravei até no DVD Maçonaria Evangélica, com as razões de chegar na política dentro da igreja. E ali um dos dados que eu trouxe com livros de biografia
traz aqui que somente na era republicana, esse poder, essa dinastia, que é vista dentro de uma panorâmica histórica, ela define que a era da República, ou a era republicana, ela é uma fase da maçonaria no que eles chamam de fase operativa, que também estava controlado por eles. É um advento maçônico, segundo o Grande Oriente do Brasil. Eles assumem que toda era republicana em cada país desse mundo, seus símbolos, leis da imprensa, a Constituição, por exemplo, no Brasil, a de 1852, a legitimação e consolidação da República, as revoltas e revoluções dos movimentos políticos, exemplo aqui no Brasil, em 1889 a 1917, eles foram liderados pela maçonaria, como a economia partidária de importação e exportação. O Grande Oriente do Brasil assume, maçonaria entre aspas, que tiveram a ascensão do seu poder pela era republicana. Grande Oriente do Brasil fala isso pela página 169 do livro que eu usei na gravação do DVD. Somente aqui no Brasil, 14 chefes de estados brasileiros da República Velha entre 1891 a 1930 confirmam-se que são maçons. Segundo o livro também Aventura da História da Abril, livro não, revista, Aventura da História da Abril Cultural, na página 64 a 65, que aliás eu também usei na gravação do DVD Maçonaria Evangélica. E também livro Maçonaria na Independência, que eu acho que eu devo estar até com ele aqui, né? Tá aqui. Maçonaria na Independência, tá? Outra referência importante que vocês podem usar, ok? Entram em detalhes da seguinte forma, que dentro das diversas fases da República, a primeira fase da República, olha o que esses caras escrevem, compreende os primeiros dias de loucura de um cego que se atira para a direita e para a esquerda. Aí isso é para você, se você acredita em política. Essa é a primeira. Colocar o fanatismo político ou o vício da política nos cidadãos. A segunda, das diversas fases da República, a segunda fase é a demagogia. Aonde nasce a anarquia? Depois é inevitável o despotismo. Não o legal e o franco, dizem eles, mas o invisível e ignorado por todos. Exercido por uma organização secreta que age sem escrúpulos, encoberta e por agentes. Eles governam com luzes apagadas. O poder invisível. Deixa eu dar só uma ilustração. A República apaga a luz, fecham-se as portas, senadores, representantes políticos vão para as suas casas, para os seus lares, para a farra, e aí eles continuam governando de luzes apagadas. Esses que governam a República, que estão por detrás dela, ou são pano de fundo dela, e eu me refiro à franco-maçonaria, eles governam por trás de cada figura política, com essa ciência de que todo político, independentemente do seu partido, do seu idealismo, independentemente de sua paixão filosófica, tá? Todos eles são conhecedores dos programas mundiais que foram traçados de maneira pré-estabelecida por essa ordem. Que quer dizer que nenhum deles vai poder contrariar ou se opor à pauta internacional, porque o papel do político é iludir. O papel do político é contracenar e encenar essa visão de que política funciona, tem aspectos morais, como eu mesmo aqui só recitei, eu só coloquei aqui para ler a vocês do que já está escrito no protocolo. Agora a questão, entrando já na esfera teológica, a hermenêutica que nós temos trazido aqui a vocês, ela traz uma base bíblica que refuta, que condena essa prática dentro da igreja, certo? Hoje eu só completei com a questão histórica e filosófica e científica do que diz política, tá? Então, levando em conta a hermenêutica disso, do que diz as escrituras, mas do que diz
a ciência política, no que diz respeito à sua história, sua filosofia e etc, etc, a política jamais deveria ser aceita pelo cristão e jamais deveria ser aceita ou acreditada pela sociedade, senhores. Por um cidadão comum. Jamais deveríamos estar iludidos de que alguém bom ou bem intencionado vai surgir desse meio. Que até de repente pode ser que surja. Mas não vai ser político. Porque não vão sustentar ou suportar ele no meio. Quem vai contrariar o sistema vai ser eliminado. É imbatível essas estruturas aqui. Agora, você vai se iludir. Uma hora vem, uma hora chega alguém que vai mudar. Esse alguém, segundo a perspectiva escatológica, é o anticristo. Por isso que para ele vir, tem que gerar fracasso, tem que desgastar a república, tem que provar que ela não presta mais mesmo, que tem que vir outro. E o outro já é outro que eles também educaram para ser a mesma coisa, senão até pior. Porque o déspota é ele. O déspota é ele. É o rei, é o cabeça de todas as ordens que já existiram aqui nesse mundo. Ele é o elemento final da política mundial. Então notem que a forma como eles têm de trabalhar, né? O desgaste da sociedade, a sua perplexidade, a sua frustração, né? Fazer desacreditar realmente dessa fase republicana ou dessa era republicana, de que esse sistema realmente não tenha mais competência administrativa de gerenciamento político. Por quê? Porque é com base nisso que a ONU vai governar. Vão transferir o poder dos estados e da república para as estruturas, né? As estruturas, aí vem a visão do DVD Era Digital que eu gravei também, para aquela infraestrutura ou estrutura de empresas, de grandes empresas, né? Tecnológicas, Vale do Silício e todas aquelas empresas que a gente sabe que todas elas estão recebendo poder político porque tem poder de mercado, porque tem poder de controle social, as páginas virtuais, Facebook, etc, etc. Então, é isso que a gente precisa entender. Quem está no esquema faz parte do esquema. Quem é político cumpre essa ciência. Se tornou político, faz parte do sistema, faz parte da conduta, faz parte do mesmo propósito, faz parte da mesma filosofia. Tá? Agora, detalhe, que quando nós entramos, né, nesse conceito de que teologia se une com político, a igreja se une com o Estado, que a igreja assume ser forma de governo ou sistema e conjunto de instituições e hierarquias políticas que venham servir de instrumento de redenção para Cristo e para Jesus, como alguns têm dito aí pela internet ou até mesmo em seus púlpitos de igreja. Qual aspecto doutrinário, qual aspecto teológico, bíblico, de essência, confirmaria isso para nós? Eu vou explicar para vocês por quê. Essa ideia de que a igreja tem que ser transferida para o Estado, ou de que o reino de Deus se cumpriu dentro de uma dispensação materialista ou estatal. Eu vou dizer para você por quê. Aí me pediram para usar como gancho o exemplo desse indivíduo aqui. Bom, está confirmado pelas Escrituras, e é o que está, na verdade, no igrejasempolitica.org, que, levando em conta o que está na revelação de Cristo, a autoridade dele, o instrumento de autoridade dele, ministério, e a base, modelo, da visão eclesiástica da primeira igreja, da igreja histórica e ininterrupta. São esses três fundamentos: autoridade, sistema e igreja, que Cristo prevalece nesses três aspectos. Não existe ali como forma, como sistema, como metodologia, nem no que Jesus viveu e posteriormente os apóstolos, o sistema ou a ciência política. Fato, ponto. Ok? Bom, mas aí surgem figuras patéticas desse tipo. Aí me pediram para usar esse garoto como exemplo, porque ele é um menino, Nicolas Ferreira, né? Vereador lá de Belo Horizonte, que se autotitula coordenador do movimento Direita Minas, me perdoem, é bolsonarista, conservador, tá aí ele que diz que
conserva os valores judaicos cristãos, ponto, já ferrou e deu um tiro no pé porque se considerou parte do cristianismo. E define como meta dele, como político cristão, a valorização extrema das bases culturais da sociedade ocidental, aí o moralismo, o calvinismo, e tudo isso aí. Tendo como base o cristianismo, diz ele, o direito romano, diz ele, como a filosofia grega. Então esse cara se julga cristão numa tarefa política e traz como base de orientação e argumentação o cristianismo, mais específico o protestantismo, o direito romano e a filosofia grega. Você tem que ouvir um cara desse? Agora, esse ativista político aí, esse menino prodígio do calvinismo, em suas palestras, cristão e política, que diz que vai gente ouvir ele. Como que eu tenho que considerar esse povo aí? Sério, é gente que vai lá ouvir ele com duas orelhas e um rabo muito comprido, senhores. Me perdoa aí. Porque olha os argumentos desse cara. Ele usou o texto de João 18:36 para fundamentar uma das suas palestras e disse assim, que Pilatos era político e capaz de livrar Jesus da condenação. Mas Pilatos se ausentou e Jesus foi condenado. Então, para ele aqui, o primeiro argumento teológico dele, que Jesus ele foi assassinado e sentenciado por uma falha política. Eu tenho que escutar um cara desse? Entendeu? Tem gente que vai perder tempo para ouvir gente desse tipo. Porque meio que ele está falando para burro, então gente ignorante. Por mais que exista uma avaliação política do que Roma poderia ter representado ali no momento do julgamento do Senhor, mas como cristão, ele deveria ignorar. Mas ele trouxe como pauta de argumento, por quê? Porque ele não tem o que falar. Segue ainda. Segundo ele também, toda vez que nós cristãos não nos posicionamos politicamente, permitimos que o mundo faça o que quiser com Jesus. Por isso ele entende que o cristão tem que ser político, porque a tarefa do cristão é livrar Jesus dentro das pautas, né? Economia, vida social, direito constitucional, etc, etc, etc. Então ele usa Jesus como metáfora, né? Querendo livrar Jesus de uma outra sentença e de uma outra condenação. Detalhe aqui, outro ponto importante, que ele define aqui, que Jesus também foi crucificado por falha divina. Porque se Deus não foi capaz de livrar o filho da sentença, a igreja tem que livrar Jesus. E por isso se transformar em política. Segundo ele define que a morte expiatória de Cristo foi uma tragédia teológica, messiânica, porque deveria ter sido evitada, deveriam ter pessoas lá para defendê-lo, e etc, etc, etc. Agora eu tenho que ler para ele texto de João 18. Quando Jesus ele diz aqui, no versículo 36, a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, e se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, era necessária a morte dele, era necessária a expiação, era necessária a ação redentiva por meio de sua representação, do seu ofício de morte, ele ia ter que beber o cálice. Então não havia propósito ali nenhum de livrá-lo daquela sentença, porque ele tinha que morrer por causa da corrupção que está aqui. E olha o que Jesus ainda define, o meu reino não é daqui, ou seja, ele não tem uma dispensação materialista, como também não é representado por hierarquias, mas por atos de fé e obediência bíblica. Será que esse cara não leu o texto? Agora, como que é mal intencionado o indivíduo desse? Ele define que o caráter do reino de Deus pelo evangelho, tá, se estruturam com bases em influência, determinação, transformação e posição política. E se não fizermos, os outros vão fazer no nosso lugar, define ele. Que são as pautas anticristãs, que ele justifica do cristão ser político para impedi-las, certo? É o que ele define lá. Agora, lá no texto de João, capítulo 19, verso 10 ao 11, olha o que Pilatos fala para o Senhor. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Daí o Senhor fala para ele o quê? Nenhum poder terias contra mim,
se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, esse tem o maior pecado. E ele se referia talvez às autoridades judaicas, ou mais especificamente Judas. Olha o que Jesus fala para Pilatos, e fala para você também, como é o nome dele? Nicolas Ferreira. Se Deus não for capaz de livrar a igreja dele, o Estado vai ser? Se Deus não quiser livrar a igreja dele, o Estado também não vai livrar, assim como Deus também não poupou Israel por causa de sua apostasia. Assim como também Deus não vai poupar a igreja atual por causa do seu pecado e da sua corrupção. E vocês me querem dizer que vocês não conseguiram garantir essa segurança constitucional, essa liberdade religiosa e tudo isso aí, por meio de ferramentas políticas? Depois de tudo que eu falei aqui, um ordinário desse tipo aí vai querer exatamente argumentar. Não, talvez ele volte a insistir. Jesus poderia ter sido salvo de uma condenação se Roma não tivesse falhado politicamente. Qual a sugestão? Se tivesse um cristão governando Roma. Primeira coisa que ele quis dizer com isso. Segunda, Jesus jamais teria sido condenado e seria condenado de novo se nesse momento agora a igreja representasse politicamente a influência, a determinação, a transformação e a posição dos direitos constitucionais. Porque se nós não fizermos, outros não farão. Então Deus é incapaz. Então Deus é impotente. Poderosos são vocês, com as suas siglas, com os seus partidos, com as suas boas intenções, com a sua racionalidade, com a sua inteligência, com a sua dinâmica e oratória. Vocês são perfeitos. Mas os idiotas acreditam em vocês. Os idiotas evangélicos acreditam em vocês. Nós não. Eu me baseio nisso. Que o poder que livra a igreja e livra o cristão das pautas anticristãs e que quebram o seu direito constitucional, esse poder foi constituído no alto e não aqui nas hierarquias. Me baseio no que o Senhor falou para quem queria julgá-lo. Agora, senhores, me desculpe quando eu sou rude nas minhas colocações, e não quero ser, mas é a minha forma temperamental de ser. Eu sempre digo aos senhores que eu não respeito canalha. Eu não respeito canalha. Tá? Agora, fica o desafio. Os princípios da metodologia e do sistema que Jesus usou para o seu messianismo e posteriormente a primeira igreja escolhida por ele é a base da nossa alegação e da nossa argumentação. É o evangelho. Me convença por ele e eu me rendo. Agora, não isso. Um cara que se titula cristão, com boas intenções cristãs na política ao ponto de se tornar vereador, porque o pai também, a igreja dele também, e todo o ministério dele também é político, e chega nas suas palestras para querer dizer, na condição de um conservador, para querer dizer que as suas bases de orientação teológica seja o cristianismo, o direito romano e a filosofia grega, me desculpa aí, senhores. Daí fica ao teu critério refletir, pensar sobre o assunto. Obviamente todo mundo tem o direito de escolher o caminho que quer, como também escolher o que quer ser, mas em compensação, o evangelho que irá nos julgar no último dia não foi escrito pela igreja. Ele foi escrito com letras de sangue, porque foi escrito com a vida do Filho do Altíssimo e com a sua entrega total. É isso que nós tememos aqui. Jesus não é político e a primeira igreja também não foi. O seu método e o seu sistema não era esse de infiltrar cristãos e discípulos dentro das hierarquias romanas, dentro das estruturas e hierarquias da política romana, para converter o sistema, para cristianizar o sistema. Quem cristianizou o sistema, quem transformou o Estado em igreja, quem deu ao chefe de Estado uma bata papal, uma estola papal, foi o mesmo poder que fundou a Grécia, que fundou a Babilônia, que fundou a Síria, Medos e Persas, que formou o núcleo da Grécia
que formou o sistema político romano, e aí eu vou voltar para aquela panorâmica que eu falei para vocês. É o poder oculto, é o poder universal, é o poder internacional, é o que na verdade hoje a ONU é e o anticristo será. Então esse soldadinho ativista aí, político, ele fala de soldados. Esse ativista político, ele e grande parte dessa cambada de jovens relativistas que estão pegando a Bíblia na mão para distorcer os conceitos bíblicos, todos eles vêm financiados por universidades iluministas para injetar e infiltrar esses conceitos dentro da igreja. Esses influenciadores que no último vídeo eu tracei para vocês aqui, quem são seus pais da teologia. Tá bom? Então eu espero, meu bom Jesus, que vocês se despertem. Bom, pastor, mas qual é a recomendação para a pauta gay? Qual é a recomendação para a discriminação das drogas? Como que o cristão vai conseguir ter direito religioso, direito constitucional e etc, etc? Pergunta para aqueles cristãos que estavam lá atrás. Como que eles conseguiram sobreviver quando aquela perseguição chegou? Esse é o detalhe. A igreja não usou o Estado para livrá-los. Nós vamos ter que sofrer. E a Escritura vai ter que se cumprir. Que você esteja pronto para sofrer. Não pronto para virar um político e contrariar o próprio Cristo e achar que você pode governar a igreja melhor do que ele. Ou ser melhor do que ele. Porque fazendo diferente dele, você se julga ser melhor do que ele. Você não concorda? Um abraço a vocês. Deus abençoe a todos. Eu espero o próximo tema que você pode até sugestionar, porque esse aqui foi pedido aí pela enquete e pelo canal. Deus abençoe. Espero voltar logo em nome de Jesus. Um abraço a todos. Jesus está voltando. Maranata!